Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Quaresma, esse é o canal Aliás, e este vídeo é uma continuidade da série que eu estou fazendo sobre as análises das falas dos candidatos envolvidos no pleito de 2018 que participaram do debate na Bandeirantes. Então, para retomar, eu gostaria de iniciar então com o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles ele é formado em engenharia civil, é um político que está atuando no MDB, e o MDB, como nós sabemos, é tido como centrão. Alguns historiadores, alguns politistas, alguns analistas políticos vão dizer que o PMDB é uma extensão do MDB, outros discordam, uns concordam, outros discordam com essa afirmação. O fato é que ambos partidos agem da mesma forma, agem de forma parecida. E eu devo dizer, então, que o Henrique Meirelles ele age muito parecido com o próprio partido. O MDB ele esteve envolvido em diversas retomadas e redirecionamentos que o país já teve, e sempre por detrás das cortinas, né? Sempre se articulando por detrás da cortina. Como eu disse, é um partido que está no Centrão, e o Centrão também é um partido que tem, como eu já mencionei alguns vídeos atrás, algumas capilaridades, e por isso ele tem uma capacidade de alcance muito grande. Neste sentido, o MDB ele consegue se articular, ele consegue agir para todas as direções para onde caminham os espectros ideológicos no Brasil. É um partido, então, como eu disse, que está sempre atuando, em constante atuação, ainda que a gente não perceba. A figura do Henrique Meirelles é muito parecida com a figura do seu partido. O Henrique Meirelles é um sujeito que participou de governos anteriores, é um sujeito também muito bem colocado, digamos assim, né, muito bem quisto em sua área de atuação. Apesar dele ser formado em engenharia civil, ele trabalha no mercado financeiro há muito tempo. Ele trabalhou presidindo algumas instituições bastante importantes por aí, corporações bastante robustas e muito importantes. Ele esteve atuando nessas corporações, e nesse sentido, Henrique Meirelles ele emprestou seus talentos para dois governos, digamos até que atuais, né? Ele emprestou seu nome para o governo Lula e emprestou seu nome para o governo Temer. Em 2016 ele ainda estava atuando juntamente com o Temer. O que me faz pensar sobre o seu discurso. O seu discurso é um discurso de um sujeito experiente. O fato é que essa experiência, perceba, essa experiência pode estar sendo analisada por uma classe de eleitores como o antídoto para uma possível cura que o brasileiro precisa, né? No outro extremo, você tem também a figura de que esse antídoto ou essa experiência não é um antídoto, mas sim um veneno. Por quê? Porque se nós tirarmos uma fotografia do que foi o governo Lula e até o governo Temer, de uma aparente instabilidade por um caos anterior, tirando uma foto do governo Lula, então, nós vamos analisar o governo Lula como um governo de pujança econômica, de um certo crescimento econômico e tudo mais. O fato é que, analisando então um pouquinho mais, com os olhares um pouquinho mais atentos, nós vamos perceber que este governo ele teve uma sensação de uma economia próspera e tudo mais, baseado numa noção muito artificial de produção de uma economia próspera, o que acabou estourando essa bolha, digamos assim, né? Alguns analistas vão dizer que era uma sensação de pujança econômica muito artificial, e essa artificialidade hoje tem cobrado o seu preço, e cobrou. Então, no governo Dilma, essa bolha estourou. O fato é que essa experiência todinha esteve atrelado ao governo em que gerou o caos que nós vivemos nos dias de hoje. Por isso eu digo que pode ser, então, ou o antídoto para algumas pessoas de uma possível cura, ou então o veneno para terminar de matar o moribundo que é o nosso cenário atual, não é? O fato é que é o seguinte, ele tem sim experiência, ele demonstra, né, com a forma como ele falou, com a forma como ele versou sobre as suas propostas, ele demonstra ter bastante experiência, só que tem uma questão aí. Aliado a essa questão da experiência que ele tem e desse comportamento de sempre estar por detrás dos panos,
O que a gente pode analisar é que o MDB, assim como o Henrique Meirelles, é o mais do mesmo. E pesquisas estão mostrando que o brasileiro está montando um perfil ideal de um presidente. Esse perfil ideal ele tem que ter o nome dissociado, completamente dissociado de escândalos de corrupção ou escândalos de má gerência, má gestão. E aí, o que eu posso afirmar em pesquisas que eu fiz é que Henrique Meirelles não está ligado a nenhum processo de corrupção, a nenhum escândalo de corrupção. Muito embora o governo onde ele atuou, sim. E o mais recente é um governo que tem uma rejeição enorme, quase que 72% para 75% de rejeição entre os brasileiros, que é o atual governo Temer. E ele atuou até 2016 com Temer. O que me leva a crer que é o seguinte: além dele ser mais do mesmo, ele é insosso para agora. Ele não é o candidato ideal também para agora. Ele não tem sal, ele não comunica com o brasileiro. Então ele falou, e o brasileiro só pôde ver a figura dos desastres dos governos anteriores, ou mais recente dos governos mais recentes anteriores, né? Bom, e aí eu já falo, então já emendo de forma bem breve para o segundo personagem dessa nossa análise, que é a figura do Álvaro Dias. O Álvaro Dias também vai ficar na prateleira dos folclóricos, porque falou e se vestiu de forma quase que cômica. Um breve panorama assim, da vida de Álvaro Dias é interessante. Ele é professor de História, formado em História, sempre atuou no estado do Paraná, né, e depois foi lançado para o cenário nacional. O fato é que o Álvaro Dias ele caminhou por 4 partidos diferentes. 4. Houve um período em nossa história em que o nosso Senado permitia, né, nossa Câmara de Debates permitia que os políticos... Permissão é uma coisa, agora se é ético ou não é ético, se é legal, se isso comunica ao leitor é outra história. O fato é que em algum momento da nossa história era permitido que os políticos trocassem de partidos com muita frequência. Então ele foi um sujeito que brincou bastante da gostosa dança das cadeiras. Então ele mudou muito de partido. O fato é que com uma sacada muito grande do Álvaro Dias é que ele acabou indo para o Podemos, e o Podemos ele é uma ressuscitação do PTN, do antigo PTN. Eu não estendi a minha pesquisa sobre o PTN, se o PTN está envolvido em algum caso de corrupção. O fato é que o Podemos não, até por conta da sua história muito recente. Ele é um partido que foi fundado enquanto a Lava Jato já estava em curso. Ele é um partido que reúne sobre si algumas figuras bastante curiosas, mas o Álvaro Dias ele saudou a figura de Sérgio Moro algumas vezes. E não só de Sérgio Moro, né? Ele saudou também instituições vinculadas à esfera judicial no Brasil por algumas vezes. E por que ele fez isso? Por uma questão de ele ser um sujeito experimentado na política e também como historiador. Ele sabe que a forma como ele comunica vai despertar interesse. E uma breve pesquisa vai levar o nome dele a 2 propostas que ele mesmo acabou escrevendo. A primeira proposta é O Fim do Foro Privilegiado, é de autoria dele. E a segunda é Garantir a Prisão após a segunda instância. Tudo isso tem sido ventilado nos dias atuais, e é por isso que quando se perguntava sobre qualquer outra coisa, ele evocava a figura de Sérgio Moro e também falava sobre a esfera judicial no Brasil. Então, ele falou muito pouco, mas o pouco que ele falou foi para despertar, por exemplo, o meu interesse de pesquisar sobre ele. Não que vá causar um certo efeito, mas é só para comunicar o seguinte: eu passei incólume nos processos de corrupção. Agora,
fica aí a nosso critério, né? Analisar então a vida passada dele e tudo mais. Bom, esse foi o segundo episódio dessas nossas análises. Então, para não ser tão enfadonho, eu pretendo correr nos próximos, mas o que eu posso dizer é o seguinte: os próximos candidatos são tão ou mais curiosos e tem bastante coisa para falar sobre eles, ok? Obrigado e continue acompanhando. Tchau, tchau.